Convido a todos a abrir a palavra no livro de Jó, no capítulo 9. Jó, capítulo 9. Na última semana, o pastor James pregou também no livro de Jó, né? Mas eu já estava com uma palavra no coração. E os irmãos vão ouvir mais um pouquinho sobre Jó. Amém? Amém. Os irmãos acharam? Jó, capítulo 9. Nós vamos ler dos versículos 1 até o 14. Estou lendo na versão Revista Atualizada. A palavra do Senhor diz assim: Então Jó respondeu e disse: Na verdade, sei que assim é, porque como pode o homem ser justo para com Deus? Se quiser contender com ele, nem a uma de 1000 coisas lhe poderá responder. Ele é sábio de coração e grande em poder. Quem porfiou com ele e teve paz? Ele é quem remove os montes, sem que saibam que ele, na sua ira, os transtorna. Quem move a terra para fora do seu lugar, cujas colunas estremecem. Quem fala ao sol, e este não sai, e cela as estrelas. Quem sozinho estende os céus, e anda sobre os altos do mar. Quem fez a Ursa, o Órion, os 7 estrelas e as recâmaras do sul. Quem faz grandes coisas que se não pode esquadrinhar, e maravilhas tais que se não podem contar. Eis que ele passa por mim e não o vejo. Segue perante mim e não o percebo. Eis que arrebata a presa. Quem pode impedir? Quem lhe dirá que fazes? Deus não revogará a sua própria ira. Debaixo dele se encurvam os auxiliadores do Egito. Como então lhe poderei eu responder ou escolher as minhas palavras para argumentar com ele? Somente até aqui, irmãos. Podem se assentar. Que o Senhor Jesus nos dê graça. Amém? Irmãos, livro de Jó, o livro mais antigo da Bíblia, né? Nós lemos primeiro lá Gênesis, mas o livro de Jó foi escrito antes de Gênesis. Nós não sabemos quem foi o autor desse livro, mas ele é escrito numa forma poética, né? Em forma de poema. Nele é contado a história de Jó. Jó, que era um homem, os irmãos lembram? Um homem íntegro, reto, temente a Deus e que se desviava do mal. Diz lá em Jó capítulo 1, versículo 1. A Bíblia vai contar que um dia Satanás vai se apresentar diante de Deus, no meio dos anjos, né, misturado ali com os anjos, e Deus vai elogiar Jó a Satanás, né, diante do diabo. Isso está no versículo 8, Jó capítulo 1, versículo 8. Vou ler para a gente ir acompanhando. Perguntou ainda o Senhor a Satanás: Observaste o meu servo Jó? Porque ninguém há na terra semelhante a ele, homem íntegro e reto, temente a Deus e que se desvia do mal. Porém, o que a gente vai ver é que Satanás vai questionar essa integridade de Jó. Satanás vai dizer algo como: mas também, Deus, você dá a ele tudo o que ele precisa, o Senhor não deixa faltar nada. Está nos versículos 9 e 10. Então respondeu Satanás ao Senhor: Porventura Jó debalde teme a Deus? Acaso não cercaste, concebe a ele, a sua casa e a tudo quanto tem? A obra de suas mãos abençoastes, e os seus bens se multiplicaram na terra? Satanás falando assim: olha, tem tudo, também servir ao Senhor assim é fácil. Então Satanás vai propor a Deus que o permita tocar em todos os bens de Jó, dizendo que assim ele acabaria negando a Deus, amaldiçoando a Deus. Deus vai permitir que Satanás faça isso, que toque nos bens de Jó. Deus depois vai permitir que Satanás toque, inclusive, na saúde de Jó. E a gente vai ver que no final, disso tudo, Jó vai terminar nas cinzas. Ele vai estar ali nas cinzas, com o corpo coberto de feridas, e
utilizando cacos cacos de telha para coçar suas feridas, né? Mas a Bíblia vai falar que em tudo isso Jó não pecou contra o Senhor. É então que 3 amigos de Jó ficam sabendo do que aconteceu com ele e combinam de ir até Jó para consolá-lo, né? Para trazê-lo consolo. Quando eles se aproximam de onde Jó estava e veem ele, eles mal conseguem reconhecer Jó, eles choram por ele, sentam ali no chão com ele e ficam calados por 7 dias, sem conseguir falar nenhuma palavra. Por tão terror, né, que eles ficaram em vista da situação de Jó. Jó, então, depois desse tempo, ele vai abrir a boca, ele vai desabafar ali, ele vai amaldiçoar o dia em que ele nasceu, ele vai lamentar suas dores, ele vai lamentar sua falta de paz. Os amigos de Jó, que tinham vindo para consolá-lo, né, que tinham vindo para tranquilizá-lo, para mostrar solidariedade para ele, após essa fala de Jó, mudam a postura, né, eles começam a rebater Jó e vira uma grande discussão ali. Nas respostas desses amigos de Jó, eles vão sugerir que o sofrimento de Jó estava acontecendo porque ele tinha algum pecado escondido. Isso vai ficar evidente lá em Jó capítulo 4, os versículos 7 e 8, onde um dos amigos de Jó vai falar para ele. Olha só, irmãos, o que um dos amigos de Jó fala para ele. Lembra-te, acaso já pereceu, Jó capítulo 4, versículo 7, lembra-te, acaso já pereceu algum inocente? E onde foram os retos destruídos? Segundo eu tenho visto, os que lavram a iniquidade semeiam o mal, e isto mesmo eles cegam. Olha só o que o amigo de Jó está falando para ele. Ele está falando, olha, provavelmente você está colhendo algo que você plantou. Você está sofrendo porque você pecou em alguma coisa. Mas Jó vai negar ter pecado. Jó vai falar que não. Eu não sei de qual o pecado que eu cometi para merecer esse sofrimento. Né? E ele vai questionar esse julgamento dos amigos dele. Eu vou trazer também um versículo que representa esse questionamento, lá em Jó capítulo 6, versículos 24 a 30, onde Jó vai questionar, né, esse julgamento dos amigos dele. Olha o que Jó fala em resposta. Ensinai-me, e eu me calarei. Dai-me a entender em que tenho errado. Como são persuasivas as palavras retas! Mas que é que repreende a vossa repreensão? Acaso pensais em reprovar as minhas palavras, ditas por um desesperado ao vento? Até sobre o órfão lançaríeis sorte e especularíeis com o vosso amigo? Agora, pois, se sois servidos, olhai para mim e vede que não minto na vossa cara. Tornai a julgar, vos peço, e não haja iniquidade. Tornai a julgar, e a justiça da minha causa triunfará. Há iniquidade na minha língua? Não pode o meu paladar discernir coisas perniciosas? Né? Jó respondendo com eles, me mostrem então onde que eu pequei. Eu quero ouvir, eu quero entender de vocês onde foi que eu errei para estar sofrendo dessa maneira. Né? O pensamento das pessoas envolvidas ali tem algumas bases que podem ser um pouco enganosas, que às vezes perpassam no nosso meio também, né, nas igrejas por aí, que é o pensamento de que todo sofrimento ele vem como consequência do pecado. Né? Muitas igrejas pegam isso com a famosa teologia da prosperidade, a teologia coach, como se o sofrimento fosse porque está faltando fé ou porque tem alguma coisa errada na vida deles. E que curioso que os amigos de Jó pensavam exatamente dessa maneira. E Jó parece ter um pensamento semelhante também, porém, por ser íntegro, ele acha que ele está sendo injustiçado, né? Por que eu estou sofrendo? Eu não cometi nenhum pecado. Né? Isso não está muito claro aqui, mas o que parece é que Jó não entende, né? Jó não entende o porquê ele está sofrendo, né? E não aceita a acusação desses amigos dele. Ele queria entender por que está sofrendo. Irmãos, depois disso, o discurso de Jó,
ele vai tomar um tom de desesperança. Jó vai falar num tom de quem acha que não tem mais jeito para ele, né? No meio dessa discussão, ele vai considerar que se é Deus quem o está castigando, se é Deus que está contra ele, então não tem o que fazer, porque esse Deus é grande demais, é poderoso demais. Ele não tem como responder ou enfrentar Deus para que seja inocentado, né? E esse sentimento está descrito nos versículos que nós lemos lá no início. Nós lemos até no capítulo 9, até o versículo 14. Eu vou ler mais um pouquinho com os irmãos, do versículo 14 adiante, para que a gente veja isso, a desesperança de Jó, quando ele achava que não tinha mais saída. Vamos ler. Como então lhe poderei eu responder ou escolher as minhas palavras? Jó capítulo 9, versículo 14 a 19. Como então lhe poderei eu responder ou escolher as minhas palavras para argumentar com ele? A ele, ainda que eu fosse justo, não lhe responderia. Antes, ao meu juiz pediria misericórdia. Ainda que o chamasse e ele me respondesse, nem por isso creria eu que desse ouvido à minha voz, porque me esmaga com uma tempestade e multiplica as minhas chagas sem causa. Não me permite respirar, antes me farta de amarguras. Se se trata da força do poderoso, ele dirá: eis-me aqui. Se de justiça, quem me citará? Jó está falando que não tem como discutir com Deus. Ainda que ele fosse inocente, ele só poderia pedir misericórdia. Porque Deus é muito grande, Deus estaria alto demais para ouvi-lo, né? Se Jó usasse força, Deus é muito mais poderoso que ele, Deus tem muito mais força que ele. Se ele fosse buscar em algum tribunal, quem é que poderia intimar Deus e colocar no banco de réus, né? Ninguém poderia fazer isso. Jó está apontando aqui que existia uma grande desigualdade, uma grande distância entre ele e Deus, né? É por isso que no versículo 29 desse mesmo capítulo, Jó vai falar com toda a convicção aqui e falta de esperança que ele seria condenado. Ele estava convicto: serei condenado. Por quê? Pois trabalho eu em vão? Esse é o sentimento de Jó. Mas eu sei que até aqui está muito triste, né? Essa história, a história de Jó, o momento dele que ele está no mais fundo do poço mesmo. Os irmãos conhecem a história de Jó, e aqueles que não conhecem, eu conto para os irmãos, né? Essa história termina bem. Em algum momento, Deus vai restaurar a vida de Jó, né? Deus vai colocá-lo de pé novamente, vai dar tudo o que ele perdeu, né? Os irmãos sabem que depois desse fundo de poço, Jó vai ter uma experiência com Deus tão grande, que ele vai falar que antes ele conhecia Deus só de ouvir falar, mas que agora os olhos dele o viam, né? Nós sabemos que essa história termina bem, né? Nós sabemos que Deus vai ensinar lições aqui muito importantes para Jó e para os amigos dele. Deus vai ensinar a Jó sobre confiança em Deus, porque Deus não explica para Jó o porquê ele sofreu em nenhum momento, mas Deus vai falar com Jó que ele é Deus, e que por isso ele deveria confiar nele, né? Deus vai mostrar também para os amigos de Jó que nem todo sofrimento vem como consequência do pecado, né? Deus é o dono também do sofrimento, e Deus usa o sofrimento também para nos aproximar dele, né? Nós vimos aqui que essa história, então, termina bem. Mas eu não quero prosseguir aqui para esse final de história que os irmãos conhecem. Eu quero me atentar a esse momento aqui que Jó está no fundo do poço, né, que ele está desesperançoso. Eu quero que os irmãos prestem muita atenção às palavras que Jó fala aqui nesse momento, porque tem uns tesouros aqui muito importantes para a gente. Amém, irmãos? A primeira coisa que nós precisamos entender é que Jó queria se defender, né? O sentimento dele é querer defender a sua causa diante de Deus. Ele queria uma oportunidade de mostrar que ele não merecia todo aquele sofrimento, né? Os amigos dele estavam acusando ele de pecar, né? E por isso sofrer. E Jó queria se defender disso, dessas acusações, né? Mas Jó vai lamentar
porque existe uma distância grande demais entre ele e Deus, né, e ele não poderia se defender. Agora eu quero que os irmãos observem as palavras de Jó a partir do versículo 32. Com muita atenção, tá, irmãos? Olha o que Jó vai falar. Porque ele não é homem como eu, a quem eu responda, vindo juntamente a juízo. Não há entre nós árbitro que ponha a mão sobre nós ambos. Tire ele sua vara de cima de mim, e não me amedronte o seu terror. Então falarei sem o temer. Do contrário, não estaria em mim. Jó fala, então, que Deus não é homem como ele. Ele é elevado demais para que ele possa apresentar as queixas dele diante de Deus. Ele queria muito que tivesse alguém que servisse de árbitro, de mediador, ficasse entre os dois e estendesse as mãos, né, sobre os dois para aplacar a ira de Deus, alguém que aplacasse a ira de Deus, para que ele não precisasse mais ter medo, porque a situação dele é com medo mesmo da ira de um Deus santo. Ele queria então falar sem medo diante de Deus. É verdade, irmãos, que a situação de Jó aqui é de alguém que quer provar a sua inocência. Mas se a gente nos colocar no lugar de Jó, a situação fica um pouco pior, né? Porque nós não temos a integridade de Jó, né? Nós não somos tão corretos como ele era, né? Nós não somos inocentes como Jó era nessa situação, né? Mas tem uma diferença grande aqui, que eu quero que os irmãos percebam, é que o que Jó lamenta não ter, Jó lamenta que não tinha isso, nesses versículos que nós lemos, é o que nós temos hoje, e por isso nós não precisamos lamentar. Observe bem, irmãos, se eu pudesse responder a Jó, esses lamentos dele que nós lemos aqui, a partir do versículo 32, eu falaria com Jó assim: Jó, você disse que Deus não é homem como você, para que pudesse se apresentar em juízo com ele. Mas sabe Deus, o Altíssimo, o grande juiz, o Deus Todo-Poderoso, o Verbo? Então, Jó, o Verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e verdade, e vimos a sua glória. Está descrito lá em João, capítulo 1, versículo 14. Né? E vimos a sua glória, glória como do unigênito do Pai. Jó, aquele que parecia estar tão distante de você, ele veio até nós. Olha só, irmãos. Jó, Deus agora também é homem. Não porque ele tenha deixado de ser Deus, ele ainda é Deus, mas é porque ele quis vir ao nosso encontro. E olha só, mesmo sendo Deus, mesmo subsistindo na forma de Deus, ele não julgou como usurpação ser igual a Deus, como está dizendo lá em Filipenses 2,6. Antes, a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando em semelhança de homens e reconhecido em figura humana. Ele conhece o cansaço, a fome, a sede, ele conhece as lágrimas e a dor. Ele caminhou pelas mesmas estradas em que nós caminhamos e sofreu neste mundo até muito mais do que nós sofremos. Não é mais o Deus apenas, né, não é mais apenas o Deus que governa os céus, mas agora ele é também o Deus conosco, né, o Emanuel. Jó, você sabia que agora tem alguém que serve de árbitro entre você e Deus? Entre nós e Deus? O próprio Deus escolheu um, mas só um. Só um Deus e um mediador entre Deus e os homens, que é Jesus Cristo. Jesus Cristo, homem, né? Cristo Jesus, homem.
Deus enviou Jesus e Jesus é exatamente aquilo que Jó queria, que Jó ansiava. Ele é um mediador entre nós e Deus. Ele pode pôr as mãos sobre Deus porque Ele é Deus. E Ele pode pôr as mãos sobre nós porque Ele é homem também. Jó queria que alguém representasse a sua causa diante de Deus, né? Que alguém desviasse a ira dele de Deus. Então, Jó, você sabia que agora esse alguém existe? E se alguém aqui pecar, nós temos um advogado junto ao Pai, que é Jesus Cristo, o justo. Os irmãos estão percebendo que Deus respondeu esses lamentos de Jó para a humanidade, para nós, através de uma pessoa que é Jesus Cristo, o justo. Jó queria alguém que mostrasse a sua inocência, né? É diferente, ele queria se mostrar inocente. Mas, na nossa situação, nós queríamos alguém que nos justificasse, alguém que nos trouxesse perdão, alguém que nos trouxesse, colocasse como aceitos diante de Deus. E nós recebemos Cristo Jesus, que nos livra da ira divina, né? Que nos livra da ira de Deus. Depois disso, Jó ainda vai lamentar pelo medo que ele tem. Nós lemos aqui, né? Ele pede, inclusive, que alguém afaste a vara de Deus sobre ele. Mas os irmãos já estão entendendo, né, muito bem, que nós poderíamos responder Jó também nessa situação, né, do medo da ira de Deus. Os irmãos falariam junto comigo: Jó, eu sei que você tinha medo de permanecer diante de um Deus santo, né? Você sabia que não tinha como lutar contra um Deus, contra esse Deus que é tão grandioso e sair vencedor. Toda a sua integridade não eram suficientes para afastar a ira desse Deus, porque a santidade dele era inalcançável. Você até chegou mesmo a pedir em Jó 9,34 para que tire ele a sua vara de cima de você e não amedronte o seu terror. Mas você sabia, Jó, que hoje você não mais precisa ter medo da ira de Deus? Pois hoje nós temos Jesus que nos livra da ira vindoura, como fala lá em 1 Tessalonicenses 1,10. Inclusive, Jó, esse Jesus ele foi transpassado pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Jó, como diz lá em Romanos 8,1, agora, pois, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Jó, ele é o nosso sacerdote. Agora você pode falar sem medo, como você queria, falar diante dele sem medo. Todos nós podemos, e olha que nós somos fracos, que nós somos falhos, que nós realmente temos pecado, porque nós não temos um sumo sacerdote que não possa se compadecer, como fala lá em Hebreus 4,15. Porque nós não temos um sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas. Antes foi ele tentado em todas as coisas a nossa semelhança, mas sem pecado. Acheguemo-nos, portanto, confiadamente junto ao trono da graça, a fim de recebermos misericórdia e acharmos graça para socorro em ocasião oportuna. Jó, ele se compadece de nós, e por isso você pode chegar com confiança na presença de Deus através dele, sem medo. Você pode abrir a sua boca e falar diante dele sem medo. Mas vocês estão vendo que Jesus é a resposta para os anseios mais profundos daquele que estava em pleno sofrimento? Que Jesus é a resposta que nós daríamos a Jó naquela situação dele? E que é a resposta que nós precisamos para as nossas almas? Os grandes lamentos de Jó, eles são resolvidos em Cristo Jesus. Tem um versículo em Jó que nós costumamos usar para falar sobre esperança. Está lá em Jó, capítulo 14, versículo 7. Vamos ler juntos?
Os irmãos conhecem muito bem esse versículo. Ele fala sobre esperança, né? Nós lembramos dele para falar sobre esperança. Ele diz assim: porque há esperança para a árvore, pois mesmo cortada, ainda se renovará, e não cessarão os seus rebentos. Se envelhecer na terra a sua raiz, e no chão morrer o seu tronco, ao cheiro das águas brotará, e dará ramos como a planta nova. Mas os irmãos sabiam que, na verdade, nesse texto, Jó ainda está falando da sua falta de esperança, da sua desesperança, do sentimento de que não tem como? Se os irmãos lerem os próximos versículos, a gente vai ver isso. Olha como ele continua. O homem, no versículo 10, o homem, porém, morre e fica prostrado. Expira o homem, e onde está? Como as águas do lago se evaporam, e o rio se esgota e seca, assim o homem se deita e não se levanta. Enquanto existirem os céus, não acordará, nem será despertado do seu sono. Ou seja, Jó aqui ele está comparando a sua situação como homem, a situação do homem, com a das árvores. Ele está falando que se você cortar a árvore e ela morrer, nem que seja com um pouquinho de água ela volta a viver, nem que seja com o cheiro da água ela volta a viver, mas o homem não. O homem não tem água que faça ele voltar a viver. Né? Que o homem morre e fica morto. Né? Jó está demonstrando aqui mais uma vez a desesperança dele, diante agora da morte. A morte que não tem solução para o homem. Mas a gente também poderia responder isso a Jó, não poderíamos, irmãos? Poderíamos falar: Jó, você sabia que teve um que morreu e 3 dias depois ressuscitou? Você sabia que ele ressuscitou e por causa dele ter ressuscitado, nós também vamos ressuscitar? Não porque a gente consiga vencer a morte, mas porque ele é a ressurreição e a vida. Quem crê nele, ainda que morra, viverá. E todo o que vive e crê, não morrerá eternamente. Crês nisso, Jó? Nós estamos falando de Jesus, Jó. Nem a morte foi capaz de vencê-lo. Nossa esperança hoje está viva e assentada à destra do Pai. Se Jó antes tinha certeza de que ele seria condenado, né, porque ele não tinha um mediador para apresentar a sua questão, a sua queixa diante de Deus, não tinha ninguém que afastasse dele a ira de Deus, né, nós hoje, por causa de Jesus, nós temos uma certeza totalmente oposta à que ele tinha. Né? Nós podemos falar como o apóstolo Paulo falou, porque eu estou certo, estou convicto, né? Eu estou bem certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as coisas do presente, nem do porvir, nem os poderes, nem a altura, nem a profundidade, nem qualquer outra criatura poderá separar-nos do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Amém, irmãos. Glória a Deus. Essa mensagem, naturalmente, não é para Jó. Nós sabemos que Deus restaurou Jó, né? Que Deus tratou com Jó, que Deus salvou Jó, né? Através da esperança que ele tinha em Deus, né? Da fé que ele tinha em Deus. Mas, com certeza, isso serve para nós, né? Que passamos pelos nossos sofrimentos e, às vezes, nos esquecemos, né? Do porquê que nós podemos continuar caminhando, né? Não achamos o motivo, né? Mas vocês sabem, irmãos, que ainda que não haja explicação para o que você esteja passando, que ninguém venha te explicar, como Deus não explicou para Jó por que ele estava passando por aquilo, ainda que você não veja sentido, razão para esse sofrimento, para essa situação, pelas coisas que você passa na sua vida, né? Ainda que você não veja como se livrar dessa situação, como vencê-la, né? Nós temos Jesus Cristo, que é uma esperança viva. Você pode, sim, convictamente, com toda confiança, descansar em Jesus Cristo, porque aquele que crer nele, ainda que morra, viverá, né? Porque todo o sofrimento desse mundo, os sofrimentos daqui não se comparam com a glória do porvir,
com a glória daquele lugar que Ele preparou para nós. O nosso Senhor Jesus Cristo, Ele é a fonte de toda a nossa esperança, a fonte de toda a esperança. Ele é a nossa segurança, Ele é a nossa paz, né? Não há mais medo. A Bíblia fala que o perfeito amor, esse amor que vem de Deus, ele lança fora todo medo. E esse versículo está falando sobre a confiança da salvação que há em Cristo Jesus, lá em 1 João 4,18. Irmãos, nossa alma deseja Cristo. Nós esperamos ansiosamente a sua volta. Jesus Cristo, o Filho de Deus, Ele é a resposta para os nossos lamentos. Para terminar, eu queria orar com os irmãos, eu queria só ler Jó, capítulo 19, versículo 25, que é o ato de fé de Jó. Jó declara isso, a confiança em Deus, né? E hoje nós declaramos pensando em Cristo Jesus. Amém, irmãos? Jó, capítulo 19, versículo 25. Vamos ler juntos? Os irmãos acharam, amém? Vamos lá? Porque eu sei que o meu Redentor vive e por fim se levantará sobre a terra. Amém, glória a Deus. Amém, que o nome do Senhor Jesus seja exaltado, engrandecido. Vamos orar, irmãos? Vamos nos colocar de pé e orar ao Senhor? Amém, Jesus, glória a Deus. Vamos orar.